E aí galera, tudo bem? Eu vou estar iniciando com vocês hoje, que na minha opinião vai ser o exercício de fixação mais importante do curso, não dizendo que é o último ou algo parecido, tá? Mas é nele que a gente faz realmente a nossa primeira vinheta, algo um pouco mais coerente com o conteúdo, algo mais coerente até com o que o mercado vem pedindo. E aí eu vou tentar passar para vocês todo o processo criativo em relação a desde pegar o arquivo do Illustrator, levar para o After e tal, tá decidindo alguns pontos de animação, alguns controles de propriedade, por aí vai. Então vamos lá, né? Eu peguei para vocês esse documento, certo? Eu baixei esse template da internet, esse arquivo do Illustrator aqui. Então deixa eu só abrir aqui para vocês. E aí vocês vão ter essa visualização, né? Eu já estou aqui com ele mais ou menos do tamanho que me interessa, tal, e eu estou tendo essa estrutura aqui, certo? Então eu preciso estar preparando a vinheta muito rápida, de uns 5 segundos mais ou menos, para estar expondo essas informações e tornar o quanto mais interativo para o usuário. A primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte, que no momento que você vai animar algo que está vindo do Illustrator, do Photoshop, os elementos que você sabe que vão ter animações totalmente isoladas, cada um vai ter seu comportamento ou algo parecido, é extremamente importante que eles se comportem sendo camadas diferentes. Então vamos dar uma checada aqui no Illustrator, ó, abrir aqui a minha opção de camadas, né, aqui no Illustrator, que caso você não esteja vendo essa opção aqui pra gente, é só vir aqui no menu Window, tá? E você habilita a opção aqui de Layer, de camadas pra gente. E aí você já percebe que todos esses elementos que eu estou tendo aqui agora, eles estão separados, né? Eles estão aqui organizados, cada um em sua camada, tal, e eu já tenho essa facilidade. Só que se por acaso, né, você recebe o layout de alguém que não tem o costume de estar organizando os elementos por camada, ou até mesmo você durante a criação não costuma estar criando cada elemento que vai ser animado em uma camada separada. Eu vou estar mostrando para vocês uma dica, né, que ajuda muito e faz você ganhar tempo para não ficar removendo toda hora os elementos daí de dentro. Então como é que funciona? Por exemplo, né, eu vou criar aqui uma camada para a gente, Create New Layer, essa Layer 13 aqui, e aí vamos supor que todos os elementos ou todas as camadas estão acontecendo dentro dela. O cara que criou tudo numa camada só, tal, e aí já deu essa estrutura. Para que você possa estar separando esses elementos, né, dizendo que eles vão acontecer em uma única camada, você pode muito bem vir aqui, eu vou até, em vez de deixar dentro, eu vou selecionar todos aqui pra gente, tá, recortei, vou colar aqui dentro, ó, do mesmo local, até deletar aqui essa galera, então deletei. E aí se eu quero estar separando, né, esses elementos aqui das camadas, você vê que eles já estão acontecendo aqui, eu vou simplesmente selecionar a minha camada e no botão de mais opções aqui, ó, do painel Layer, eu vou estar utilizando essa opção chamada de Release to Layer Sequence, onde ela vai expor para mim a opção, né, de estar separando os elementos e tornando cada um deles uma camada. Você já percebe aqui que eu tenho essa organização acontecendo da maneira bem tranquila. Só que mesmo assim, por mais que eu tenha feito essa organização, os meus elementos que se tornaram camadas, eles continuam dentro da camada anterior, eles estão se comportando nesse momento como subcamadas. Então o trabalho que eu vou estar fazendo é muito simples, eu vou vir aqui, vou estar, ó, separando os elementos e tirando de dentro da camada 13, você vê que ela está aqui embaixo, ó, vazia, né, e deletando, eu tenho novamente esses elementos separados aí por camada. Eu mostrei isso até para vocês terem noção que isso acontece sempre. Muitas vezes, ao trabalhar com animação qualquer, né, em uma agência ou algo parecido, nem sempre sou eu que faço o layout, eu recebo somente para animar ou para fazer alguns ajustes. Então o designer em si, o cara que está produzindo o layout, ele não vai ter essa cultura devido a tempo, tal, algo parecido. Isso não sempre, tá, gente? Então, depois que fez isso, eu vou estar salvando aqui pra gente, salvar aqui as alterações, tal, tranquilamente. E agora eu vou me preocupar em estar mandando esse documento lá para o After Effects. Aí que vem a primeira teoria, o que vem a primeira observação. Eu preciso importar esse documento de uma maneira que eu tenha o controle em separado de todas as camadas. Ele não aconteça juntamente, né, uma com as outras e crie como se fosse um background, que dependendo da situação você pode querer sem problema nenhum. Então o que você vai estar fazendo? Vindo aqui, ó, na janela Project, aqui no meu canto esquerdo, né? Ao pressionar o botão direito nessa área útil aqui dela, eu tenho a opção aqui, ó, de Import, tá? Ou vindo aqui, ó, no menu File, eu tenho aqui também a opção Import, aqui a partir do atalho Ctrl I, né? Então, ó, vindo aqui para ela, ele vai abrir a telinha de pesquisa, né? Onde eu vou estar procurando aqui pra gente, então, After Effects, arquivos,
eu tenho lá o arquivo DJ que a gente vai estar importando. Aí presta atenção, antes de você estar fazendo a importação direta do elemento, você vai ter aqui os modos de importação a partir do import yes, certo? Onde ele por padrão vem com esse aspecto chamado aqui de footage, onde por padrão ele vai pegar todos os elementos, todas as camadas contidas lá no Illustrator ou no Photoshop e vai estar determinando elas como um único elemento, ele vai dando merge, ele vai estar unindo os elementos num objeto só. Só que aí no caso, como o meu objetivo é estar fazendo esses caras serem separados e cada um ter a sua animação, você tem aqui a opção Composition, onde ela acontece em duas situações separadas, que é o Composition Retain Layer Size e a opção também chamada de Composition, que elas basicamente fazem a mesma coisa, só mudando um pouco a forma que você vai estar selecionando os objetos. Por quê? No momento que você importa, por exemplo, com o modo Composition, vou mostrar aqui para vocês, então eu selecionei, deu um import, você percebe que ele já traz aqui para a gente a composição tranquila das camadas e dando 2 cliques nela você já percebe que eu estou dentro da composição e com todos os elementos aqui separados tranquilamente. Aí o que acontece? Como eu fiz a importação pelo modo Composition, que foi esse que eu mostrei para vocês, não importa o tamanho do elemento, por exemplo, o vinil aqui pra gente, as suas áreas de controle, o seu eixo de controle, vamos dizer assim, ele sempre vai assumir o tamanho da composição. Então isso, dependendo da situação, pode atrapalhar um pouco. Você percebe que só isso daqui é a agulha, você vê ela já animada, olha lá, isso aqui é a agulha, eu estou movendo e ele está pegando toda essa estrutura pra gente. Só que eu poderia muito bem ter a necessidade ou interesse de só ter as alças de controle, melhor dizendo, na área ativa dessa agulha ou do vinil ou algo parecido. Então, para evitar esse tipo de transtorno, que dependendo da composição, depende do usuário, eu preciso que isso aconteça, no momento de importar, vou estar desfazendo aqui a importação para a gente, eu vou lá, 2 cliques aqui no Project, vou chamar aqui para a gente o arquivo, em vez de manter ele no modo Composition, eu vou estar trazendo aqui o Composition Retain Layer Size, ou seja, ele traz as camadas de uma forma separada, como de costume e tal, tranquilamente, só que no momento que você vai trabalhar com a própria composição, ao você selecionar aqui qualquer elemento desse, não importa qual seja, as suas alças de controle ficam exatamente do tamanho da sua área ativa, onde o pixel começa, onde o pixel termina e tal, e aí você já tem um controle mais interessante aí de como as coisas vão acontecer, beleza? Então aí você já percebe que eu tenho aqui o disco, vou até renomear aqui pra gente, para ficar mais fácil, então renomeando aqui pra gente, selecionando, e aqui, e pressionando o botão direito, você tem a opção aqui chamada de Rename, então vou chamar aqui, por exemplo, de disco. Eu tenho esse de cima aqui, que é a agulha. Até outra forma de estar renomeando é selecionando a camada e pressionando Enter. Você pode muito bem estar aqui, chamando de agulha. Olha lá, vamos ver aqui quem é a Layer 4. Então, Layer 4 é os prédios aqui embaixo. Então, opa, acabei entrando aqui na camada. Fechando aqui pra gente. Então, novamente. Então, selecionei aqui. Então, vou chamar aqui de prédios, tal, e aí você já começa a organizar, texto 1, aqui, título, que é o DJ Tesoura, aí tem aquele waveform acontecendo aqui embaixo, então, waveform, certo? E assim por diante. Tem essa barra aqui lateral, eu acho ela até um pouco desnecessária, eu vou estar deletando aqui pra gente, não vou estar utilizando. Aquela lá de cima também não. Tá, vou deixar bem simples aí o conteúdo. Então, a waveform já está aí. A Layer 11 é o box. Então, esse box aqui atrás de texto, E assim por diante. Eu tenho lá o fundo, tem outro detalhe aqui desnecessário, e aí todo o fundo preto lá atrás que a gente pode estar removendo também, que é a cor de fundo realmente da composição. Então aqui agora eu já fiz a importação dos elementos, só de maneira tranquila, eu tirei algumas coisas que para mim na explicação não vai ser tão agradável, para a gente ganhar um tempo em relação à animação, e eu já preparei aí as camadas para serem animadas, beleza? Então tá aí bem tranquilo, trabalhando com a importação dos elementos.
certo? E o que eu vou estar me preocupando agora é estar entendendo como é que eles vão ser animados. Por exemplo, eu consigo entender aqui que alguns elementos vão acontecer juntos, como o caso do vinil, né, que é o disco ali pra gente, certo? Como também da agulha. Por mais que eles tenham animações separadas, eu posso muito bem estar setorizando esses dois objetos para que eu tenha um controle um pouco mais específico deles dois como um todo, como um grupo. Então, toda vez que você tiver esse interesse, o After Effects aqui, ó, no menu Layer, ele vai trazer para a gente a opção chamada de Pre-Compose, que é essa logo aqui abaixo, ó, menu Layer, né? E você tem logo aqui, ó, o Pre-Compose, certo? Então o que esse cara vai fazer? Logo aqui abaixo, ó, ele vai ser responsável em estar pegando uma ou várias camadas e tornando elas um pedaço do vídeo, como se fosse um movie clip lá do Flash, para quem já está acostumado com animações desse tipo. Então, como eu quero ter aqui, por exemplo, o controle da agulha e do disco, então, ó, da agulha aqui, ó, e do disco, eu vou estar selecionando as duas e vindo aqui no menu Layer, Pre-Compose, ou utilizando o atalho Ctrl+Shift+C aí pra gente, ou comando Shift+Z para os usuários lá do Mac. Então, ó, Ctrl+Shift+C, pressionei, ele abre essa tela aqui de comunicação, perguntando o nome que eu vou ter para a composição, eu vou chamar aqui, ó, de grupo disco pra gente, e ele traz também essa opção de estar levando os atributos para a composição, tá? Isso daqui é até interessante quando você está trabalhando com efeito. Eu vou estar explicando isso para vocês um pouco mais na frente, mas para você já ter uma noção, é quando você tem um efeito aplicado em uma camada em um vídeo, e ao tornar ela composição, você quer manter o efeito ou aplicado no próprio vídeo, ou no objeto Pre-Compose que vai ser criado. Então, ó, deu um OK, e aí ele cria aqui a pré-composição, o ícone para a gente pré-composição, e eu já tenho os elementos sendo entendidos como grupo. Aí se você quer animar, dando 2 cliques aqui, ó, sobre ele, você entra na pré-composição e já tem aí os 2 objetos separados, tendo até mesmo um controle maior, né, em relação à visualização, tal, e a maneira que eles vão acontecer. Beleza? Então aí muito tranquilo, não tem nada demais. A mesma coisa acontece aqui para os outros elementos. Então, por exemplo, eu vou até bloquear aqui, ó, o disco, não vou estar utilizando ela agora. Eu tenho aqui, ó, os textos. Então, ó, aqui o texto de baixo, eu vou chamar aqui de texto 2. Então, ó, texto 2. Então, ó, texto 2 aqui pra gente. E esse box, esses 3 elementos, eu também quero que seja uma pré-composição. Então, ó, eu vou chamar aqui de grupo texto, tá? E aí eu tenho novamente os 3 objetos aqui acontecendo para mim. Só pondo aqui em transparência, ó, pus em transparência, e eu já tenho aí os 3 também isolados em sua pré-composição, beleza? Então aí você já pega mais ou menos esse fluxo de organização de objeto, tendo com certeza mais facilidade na animação, beleza? Então tá aí, pegar esse primeiro momento aí para que vocês organizem um pouco a composição de vocês. A mesma coisa aqui, ó, com os elementos de baixo, ó, waveform, você tem aqui, ó, os prédios que você pode querer também que se tornem uma coisa só. Então eu vou lá, Ctrl+Shift+C, grupo. Vou chamar aqui, ó, de grupo base lá, vou chamar aqui grupo footer, aqui, ó, de rodapé. Então tá aí. Eu já tenho aí as 3 pré-composições para cada elemento aí que a gente vai estar acabando de animar, tá? Então, um abraço aí para vocês. Próxima aula a gente já começa um pouco das animações, certo? O intuito é realmente estar pegando tudo que a gente viu até agora, de animação básica, um pouco de easy e tal, para que vocês fixem melhor aí esse conteúdo, beleza? Então, até a próxima.